Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo passado a gente falou sobre status, stab e habilidades. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que pode ser ainda mais decisiva na sua batalha no Pokémon Champions, que são os efeitos negativos e debuffs, os held itens e o clima da sua batalha. Vamos começar aqui pelo principal, que são os efeitos negativos e debuffs. Os efeitos negativos, eles não aumentam exatamente o seu dano, mas eles atrapalham e muito o seu oponente, pode atrapalhar e muito. Existem alguns movimentos que vão causar mais dano no seu oponente que tenha um efeito negativo ou um debuff também, como por exemplo o Hex, que é um movimento fantasma. Mas no geral, você consegue tirar mais proveito dos efeitos negativos em si. A gente tem aqui como um dos principais o Burn, são os principais o Burn, Paralyze, Sleep, Poison e o Freeze, que é o de congelamento, certo? O Burn, para mim, é o mais importante de todos, que é o Queimadura. Cara, é um efeito excelente. Você vai conseguir causar dano ao longo do tempo no seu oponente, aplicando o Burn, e você vai reduzir ainda o ataque físico do Pokémon que você acertou o Burn. Por exemplo, a gente tem aqui o Rotom, que eu gosto demais de usar ele. Ele tem essa habilidade aqui embaixo, esse ataque. O Will-Wisp é um ataque que não causa dano nenhum, porém ele tem 100% de chance, se ele acertar o alvo, claro, ele vai deixar o alvo queimado. O alvo queimado ele vai perder uma certa quantidade de HP por turno, relativamente baixo, porém o alvo que você acertou, o Pokémon adversário, vai perder 50% de dano físico. Então ele vai bater muito menos. Se você pega, por exemplo, um Garchomp inimigo e você aplica um Burn nele, seja com o Will-Wisp, ou seja com um Heat Wave, ou algum outro move de fogo que possa deixar uma queimadura, acho que até o Scald, que é um move de água, deixa queimadura também, tem a chance de deixar, você vai reduzir o ataque desse Garchomp em 50%. Então, um Earthquake que aquele Garchomp vai usar, que estava sendo muito ameaçador, já passa a não ser tão ameaçador assim, porque uma quebra de 50% é muita coisa. Então, você consegue fazer um bom proveito usando o Burn, talvez diretamente com o Will-Wisp, igual eu faço com o Rotom, usando ele de suporte. Você pode tirar um suporte com o Will-Wisp, que vai te ajudar nisso. Ou você pode simplesmente acabar colocando ali com um ataque de fogo, né? Que normalmente não dá uma certeza que vai queimar, mas se queimar, você sabe o que ele faz. A gente tem também o Paralyze, que é controle puro. É um efeito elétrico, que ele vai paralisar o Pokémon do seu oponente, o Pokémon que foi afetado pelo Paralyze. Ele tem 25% de chance de funcionar. Ou seja, você deu um Paralyze no Sceptile do oponente. Ele tem 25% de chance de ficar paralisado no turno. Ele não atacar naquele turno, entendeu? E o Paralyze fica infinito, né? Ele não acaba, não é como se ele funcionasse por só um turno. Então, se você usa um move elétrico que consegue aplicar o Paralyze no Pokémon oponente, ou um Thunder Wave, que é certeza que se acertar vai paralisar o oponente, você vai deixar ele com esse debuff, entendeu? Esse estágio de que ele não vai conseguir bater, talvez, se ele ficar paralisado. Que é os 25% de chance de ficar paralisado. Isso dá para dar uma travada boa. Se o cara tiver azar, ele pode errar até 3 vezes seguida, entendeu? Aí vai na questão mais da sorte. Não é igual o Burn, que é fixo. Ele diminui 50%, né? Certeza. Por isso que eu gosto bastante do Burn. O Paralyze tem chance de travar o oponente, mas é uma chance muito boa. 25% dá para atrapalhar bastante. A gente tem também o Poison, que é o envenenamento, que vai basicamente causar dano ao longo do tempo. E é um dano maior do que o do Burn, por exemplo. A queimadura. A queimadura tira um pouco de vida e corta o ataque pela metade. O envenenamento vai tirando vida progressivamente e vai batendo sempre mais. Cada turno que passa, o envenenamento bate mais, vai causando dano no seu Pokémon. Para um time bem defensivo, um time com tanques, com bastante suporte, você consegue tirar bom proveito do Toxic, né, do envenenamento, do Poison. Agora, para um time full agressivo, talvez você não consegue. Mas, por exemplo, o Gengar, que usa a Sludge Bomb, eu gosto bastante. Deixa eu até selecionar ele aqui para vocês verem.
ó, o move aqui, Slug de Bomb, é um move que bate forte e tem 10% de chance de envenenar o alvo. Se envenenar, excelente. Se não envenenar também, tudo bem. Mas você tem movimentos, no caso do Toxic, que garante que seu alvo seja envenenado. Dependendo do time que você tá, a comp que você montou, pode vir a calhar bastante para você. É bem perigoso porque vai bater bastante. E por último, a gente tem o Sleep e o Freeze, que é o sono e o congelamento. O Sleep, você pode deixar o Pokémon do oponente dormindo, certo? E ele dormindo, todo round, ele tem chance de acordar. Se ele não acordar, ele continua dormindo, não vai bater, não vai usar a Protect, não vai fazer nada, entendeu? Tem alguns movimentos que são feitos para o seu Pokémon usar se estiver dormindo. Normalmente ninguém usa isso daí, né? Porque Sleep não tá no meta. Se você tiver num meta de Sleep, que tá pegando muito oponente que faz esses Pokémon ficar dormindo, pode ser interessante você colocar um ataque que seu Pokémon consegue usar mesmo dormindo. Do contrário, eu não acho muito trabalhoso a questão do Sleep. Já o congelamento é mais complicado. Que eu lembro, não tem nenhum movimento que você consegue usar quando você está congelado, né? A partir do momento que o cara aplicou um congelamento no seu Pokémon, ele não tem um turno definido para sair aquele congelamento. Seu Pokémon vai ficar imóvel pelo menos um turno, mas pode ser que ele fique 1, 2, 3 turnos, entendeu? Vai da questão da sorte. Todo turno, o seu Pokémon tem chance de sair do congelamento, mas não tem um turno certo que ele vai sair do congelamento. Tem moves que tem uma chance altíssima de aplicar o congelamento e tem moves que tem pouca chance. Por exemplo, o Ice Punch, que eu uso no Tyranitar, tem 10% de chance de congelar o alvo, né? Se congelar, pode ser decisivo na sua batalha. Ainda mais se você estiver no X1, você vai deixar seu oponente um round sem atacar, né? Ainda dando dano com Ice Punch. É uma chance de 10%, mas é uma chance. Tem moves que vai ter mais chance de congelar, tem moves que vai ter menos. Aí vai de você ajustar no seu time o que é que fica melhor e se preparar para se defender se isso acontecer com você também, porque a galera abusa bastante desses debuffs que acontecem durante as partidas. Eu mesmo uso bastante o Burn, eu gosto bastante do Burn. Os outros eu não uso muito não, mas a queimadura eu acho muito, muito interessante. Tem também a questão dos debuffs de estágio. O que são os estágios? Os estágios são numerações não fixas que os seus Pokémons podem ter durante a batalha. Assim que seu Pokémon entra na batalha, ele tem a numeração 0 para cada status dele. No caso de ataque físico, por exemplo, se seu Pokémon entra na batalha, ele entra com 0 de ataque físico. A numeração 0 em cima dos estágios. Você pode estacar estágios no seu Pokémon. Você pode usar movimentos que vão aumentar o ataque físico do seu Pokémon, certo? Também vale para defesa especial, ataque especial, velocidade, depende do que você vai usar na batalha. Então, se você usa ali um buff, no caso, para aumentar o seu ataque físico, por exemplo, você pega um Garchomp e usa um Swords Dance, você aumentou o seu ataque físico em um estágio, que é o equivalente a 50% a mais de ataque. Aí você usa o Swords Dance de novo, você estacou 2 vezes, você acumulou mais 2 estágios de ataque físico agora. Você começou a partida com 0, você acumulou 1, agora você acumulou 2. Agora você está batendo 100% a mais de dano, a partir do momento que você acumulou 2 estágios de ataque. E você pode escalar isso, aumentar até 6. Você pode ter 6 estágios positivos ou 6 negativos. Se teu oponente usa um ataque no teu Garchomp que faz ele perder ataque físico, no caso, você vai estar reduzindo o seu ataque físico naquele instante, né? O seu ataque de 100% vai ir para 67%, mais ou menos. Se seu oponente usa de novo um move que vai reduzir ainda mais o seu ataque físico, ele vai para -2 o estágio dele, que era 0, seu oponente usou um move, foi para -1, usou de novo, foi para -2, ok? Agora o seu ataque já vai cair pela metade, já vai ser 0,50%, entendeu? Você tem que tomar cuidado porque também existem ataques que vão te causar debuff, que é o caso que eu gosto muito de usar, o Leaf Storm do Sceptile. É um move agressivo, bate muito forte,
Porém, toda vez que você usa o Leaf Storm do Sceptile, você perde 2 estágios de ataque especial. Ou seja, o próximo ataque do Sceptile que for do tipo especial vai bater a metade do dano que ele causaria normalmente, porque você está com debuff de 2 estágios. Ah, o que eu posso fazer para resolver isso se eu tomei muito debuff durante a partida? Você pode usar um Pokémon de suporte que remove os debuffs, que vai limpar e voltar o seu Pokémon para a escala de estágio 0. Não vai nem buffar, mas vai tirar todo o debuff ali. Você pode buffar o seu Pokémon para ele ir recuperando a negatividade que ele recebeu, que eu não acho tão interessante. Eu acho bem pouco interessante, talvez em um caso ou outro isso encaixe. E tem a melhor forma, que é você trocar o Pokémon durante a partida. Eu tô com o Sceptile, usei Leaf Storm, consegui eliminar um Pokémon do oponente, porque é um ataque muito forte. Meu Sceptile perdeu 2 de estágio. O que eu faço? Eu troco ele. Eu tiro o Sceptile e coloco o Hypodon, por exemplo. A partir do momento que eu tirei o Sceptile, quando eu colocar ele de novo, ele vai voltar ao estágio 0. Ele não vai vir com o -2 que ele estava por ter usado o Leaf Storm. Ele vai voltar zerado, limpo de novo. Posso usar outro Leaf Storm tranquilamente. Perdeu ataque especial de novo? Troco de novo. Ou se você tá usando um Pokémon forte que tu quer bater físico, um Garchomp, e o cara meteu debuff no seu Garchomp, diminuiu muito o ataque físico dele, tu troca de Pokémon. Quando você voltar ao Garchomp, vai estar normal de novo. Também vale para tanque. Tu quer usar um Steelix, usa um Hypodon, que são Pokémons parrudos, feitos para aguentar porrada, né? Eu uso no Hypodon aqui mesmo o Curse. O Curse, ele diminui a speed do Hypodon toda vez que eu uso ele, que não faz diferença porque ele já é lento. E ele aumenta o ataque físico e a defesa física do Hypodon toda vez que eu uso. Normalmente eu gosto de usar 2 vezes, se você conseguir encaixar na partida. Não é sempre que dá. Às vezes você não tem oportunidade, você tem que bater, você tem que defender, você tem que curar, você tem que trocar de Pokémon. Mas se você conseguir encaixar, igual eu consegui encaixar muitas vezes com o Hypodon, 2 Curse, eu aumentei em 2 estágios a defesa física e o ataque. Meu Hypodon ficou muito mais defensivo e muito mais ofensivo. Vai bater muito mais também. Se eu trocar o Hypodon por outro Pokémon, poxa, precisei tirar e colocar o Azumarill. Perdi. Eu posso ter acumulado 6 Curses. Perdi os 6 quando eu voltar ao Hypodon. Beleza? Lembrando, é no máximo 6 estágios positivos ou 6 estágios negativos. Só isso. Fechou? Agora sobre os Held Itens. O que são os Held Itens? Held Itens são itens que você vai dar para o seu Pokémon segurar durante a partida, né? No caso do Sceptile, meu Sceptile segura a Mega Stone, que é a Septilitite dele, que é o quê? Ele precisa segurar a pedra para durante a partida ele poder Mega Evoluir. Isso aí a maioria de vocês já conhece. Mas tem também os Held Itens secundários, que às vezes você não dá tanta importância, mas que podem fazer muita diferença. Tyranitar, eu estou usando nele aqui o Held Item Life Orb. O que a Life Orb faz? Ele vai causar 30% de dano a mais em todo o ataque dele, independente do tipo do ataque dele. Todo ataque que ele usar, ele vai bater 30% a mais. O custo é que ele vai perder 10% do HP sempre que ele atacar. Tá, inicia a partida, usei um Rock Slide. O Rock Slide vai dar 30% a mais de dano do que normalmente daria. E quando o Tyranitar terminar de usar, ele vai automaticamente perder 10% de HP. Se ele tinha 100%, vai para 90%. Se ele tinha 10% ou menos, morreu. Você usa um ataque suicida, que também pode ser útil, né? Você tem que ver qual Held vai encaixar melhor para você. Eu não vou usar a Life Orb, por exemplo... Deixa eu ver aqui um Pokémon que não faz sentido. No Slowbro, que é o meu suporte. Eu quero que ele resiste no campo, eu quero que ele tanca. E ele tá aí para aplicar efeito, ele não tá para ficar batendo. Então eu não vou colocar Life Orb nele, eu prefiro colocar um Leftovers, que vai ficar curando ele turno após turno, para ele resistir mais no campo. Tem outros Held Itens também de suporte. Por exemplo, a Azumarill usa essa frutinha aqui, que eu esqueci o nome agora, mas toda vez que ela perde metade do HP, pelo menos, ela come a fruta e recupera, se eu não me engano, é 1/3 do HP. A Citrus Berry aqui, ela recupera 1/4, tá? Toda vez que ela perde metade do HP, ela come a fruta e recupera 1/4 do HP, que no caso é 25%. Tomou um hit, perdeu 51%, come a fruta, recupera 25%. Dá uma recomposta, né? Se assim eu posso dizer, no ataque.
O Hypodon está desequipado aqui, ó, eu gosto de usar esse aqui, Soft Sand nele. O que esse item faz? Ele aumenta em 20% moves do tipo terra. Apenas os moves, não é o Pokémon em si que fica mais forte, é só o movimento tipo terra. Nesse caso aqui que eu uso é o Earthquake, é o único ataque de terra dele. Então quando eu usar o Earthquake, ele vai bater 20% a mais só por causa do item, ok? Isso aqui, você pode achar que é pouca coisa, mas você consegue combar, né? Por exemplo, a gente falou dos buffs. Eu posso usar um Curse 2 vezes, que vai aumentar o ataque do Hypodon em 2 estágios. Aí eu coloco ele numa Tempestade de Areia, que vai aumentar mais 30% por causa da habilidade dele, que é a Sand Force. Aí o Earthquake vai bater mais 50% porque ele é stab do Hypodon, que é tipo terra. O mesmo elemento do movimento é o elemento do Pokémon que é tipo terra. E para finalizar, tem o Helditem que dá mais 20% ainda para o Earthquake. Ou seja, vira um ataque colossal. Você coloca buff atrás de buff. E você consegue resolver muita partida com isso. Isso aqui é absurdo. Você consegue fazer jogadas absurdas. Então você vai escolher para cada Pokémon o Helditem ideal. No caso do Gengar. O Gengar é papel, eu coloco o Foco Sash. O que o Foco Sash faz? Quando seu Pokémon está com 100% de HP, se ele receber um golpe muito forte que daria hit kill, que no caso do Gengar as defesas dele são baixas, Gengar é papel. Muitas das vezes ele morre no primeiro ataque. O Foco Sash vai segurar ele com 1 de HP. Então ele está com a vida cheia. Recebeu um Psyche muito forte que mataria ele, ele vai parar com 1 de HP, vai gastar o item, né? No caso do Foco Sash só funciona uma vez, ok? E vai continuar vivo com 1 de HP, que pode fazer total diferença, ainda mais que o Gengar bate muito forte e é muito rápido. 1 de HP pode fazer toda a diferença. Então tu vai escolher, tu vai dar uma olhada nos itens, tu pode abrir a loja, olhar os que você tem e ver qual que vai ser o melhor held item para o Pokémon que você está usando. Se você quer que ele tanca mais, que ele dura mais na batalha, que ele mega evolua, que ele bata mais, que ele resista, tu vai escolher, vai ver o que é o mais ideal para você e vai estar aderindo no seu Poké. E por último, a gente tem o campo de batalha, o clima que você vai estar usando na sua batalha. Muitos times não precisam de um clima específico, ok? Nem sempre você vai precisar, muita gente não usa, mas ao mesmo tempo, muita gente usa. Eu mesmo uso um clima que está no meta, por exemplo, chuva. Se você joga, você já viu alguém usando chuva durante a batalha. Às vezes você não sabe o que cada campo faz, mas no caso de chuva, ele vai aumentar os danos dos ataques de tipo água dos Pokémons. No caso do meu Azumarill, se o cara coloca uma chuva, eu consigo tirar proveito usando Aqua Jet, que vai bater 50% a mais do que bateria antes. Na chuva também, golpes de fogo, por exemplo, do Charizard, reduzem 50% do dano dos golpes de fogo na chuva, entendeu? Então você consegue tirar bastante proveito. Outro proveito da chuva, Dragonite, tem moves como o Hurricane e o Thunder. São movimentos extremamente fortes, que qual que é a penalidade deles? Ter uma precisão baixa. Então o Dragonite ele acaba errando muito o Thunder e errando muito o Hurricane, que pode ser complicado. Você está ali numa partida decisiva, num turno decisivo, e você erra um Thunder, né? Você perde um turno à toa, você pode perder por causa disso. Na chuva, o Thunder e o Hurricane sempre acertam, não tem como desviar. Você pode usar um Protect, mas desviar não vai ter essa chance, entendeu? Então, olha a diferença que um clima de chuva fez. No meu caso, eu uso o clima de areia. Opa, troquei pelo Tyranitar. Eu uso um clima de areia que eu seto com o Tyranitar. Deixa eu devolver a Life Orb para ele aqui. O Tyranitar tem a habilidade de colocar a tempestade de areia assim que ele entra em campo. Eu gosto dessa habilidade porque ela vai causar dano nos Pokémons do oponente, desde que eles não sejam terra, rocha e metal. Tá? Esses 3 tipos não tomam dano. Vale lembrar que também causa dano nos meus Pokémons, se não forem nem tipo terra, rocha e metal. No caso do Sceptile, se eu colocar o Sceptile em campo, no final do turno, depois que todo mundo atacar, a Tempestade de Areia vai causar um dano pequeno, que é de 1 a 16 avos, se eu não me engano. O dano que a Tempestade de Areia vai causar todo turno nos Pokémons que não sejam dos respectivos tipos, entendeu? O dano é baixo, mas o principal motivo que eu uso não é isso.
Eu uso principalmente porque o Hypodon ganha 30% de dano na Tempestade de Areia, ok? 30% de dano nos moves de tipo Pedra, Terra e Metal, ok? É um buff pro Hypodon. Não é todo Pokémon de Terra ou de Pedra que vai ganhar isso. Tyranitar não ganha esse buff, ok? Mas tem também o buff de 50% na defesa especial, no atributo do Tyranitar. Hypodon também ganha? Não ganha? Não, não ganha, porque o Hypodon é de terra. O buff na Tempestade de Areia de ataque de defesa especial só serve para Pokémon de pedra. Ah, você tá com seu Tyranitar e coloca um Aerodactyl do lado. Aerodactyl é pedra e voador. Vai ganhar buff, 50% de defesa especial a mais. Hypodon é terra, não ganha o buff, entendeu? Tem também o clima de sol, clima elétrico, e tu tem que ficar muito esperto com isso. Em clima de sol, por exemplo, você consegue usar o raio solar no mesmo turno. Raio solar é um move quebrado, é extremamente forte. Para balancear, o que eles fazem? O raio solar precisa de 2 turnos para poder atacar. Né? Se usa o raio solar agora, seu Pokémon vai carregar energia e só no segundo turno que ele vai bater. Porém, se tiver com clima de sol, bate na hora, não precisa esperar para carregar. Que é uma coisa que o Charizard Y faz, né? A forma mega dele, ele já entra setando o sol. Assim como o Tyranitar já entra setando a areia. Então é uma coisa que você tem que ficar esperto. Se você juntar tudo isso, desde o do vídeo que eu expliquei passado, o vídeo de agora, né, se você pegar tudo, engloba tudo, consegue encaixar no seu time, fazer uma sinergia bacana e você sabe como usar durante a partida, sua chance de vencer aumenta muito. Você consegue ter um desempenho muito maior nas partidas. Para ser sincero, todo mundo que está num ranking um pouco mais alto já entende isso aí de letra, já sabe exatamente como funciona. Então, se você não sabe, se você não aprende certinho tudo isso, dificilmente você vai conseguir subir bem de ranking. Você vai ficar estagnado no ranking mais baixo. Tá? Então, vale você estar estudando, você prestar atenção, você saber o que usar e como vai funcionar. Às vezes você fala, mas eu não uso isso no meu time, eu tô conseguindo ter um desempenho bacana e tal, não preciso. Tudo bem, se você acha que você não precisa usar no seu time, ok. Mas e se o time adversário aparece com alguma coisa que você não entende? Um real de item que você não sabe o que faz, um clima que você não estudou, que os pokémons eles vão fazer, né? Um efeito negativo que você não aprendeu direito, você não sabe como tirar, como lidar com aquilo, pode quebrar a sua jogada. Então, fica uma ressalva, vale a pena você estar analisando e aprendendo tudo isso daí. Não é difícil de decorar, né? Para quem já joga antigamente, sabe sair de letra. Agora, para quem é novo, vale a pena aprender, né? Você tem que aprender isso daí para você ter um desempenho maior e melhor nas suas partidas. Fechou? O vídeo de hoje fica por aqui. Dá like, se inscreve, dá uma fortalecida pra gente aí. Até o próximo vídeo. Valeu!